Êxodo capítulo 3. Eu vou ler alguns textos com você, em seguida a gente vai meditar numa palavra. O texto começa assim: Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu vou repetir essa parte, tá? Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Sei o que estão sofrendo. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Olhe para mim um instante só, sinto um desejo de falar isso aqui. A pregação da palavra não é receita de bolo. Às vezes você pode confundir, achando que a pregação da palavra é uma receita de uma comida, uma receita. A pregação da palavra, ela é revelação. Alguém buscou ouvir a voz de Deus, né? E a revelação, ela tem uma origem, ela tem que partir de um lugar, que é as Sagradas Escrituras. Não há revelação, né, de uma sabedoria humana, não há. Por isso que Paulo diz: eu não quero ir ter convosco com sabedoria humana. A origem da revelação está nas Escrituras. Então a leitura da palavra é fundamental. Nós lermos e meditarmos. Então eu estou falando isso para que você valorize. Quando eu falo, olha, vamos lá, leia lá, confere lá, está escrito isso lá, marque isso, né? Talvez, se houver uma sede, uma fome ainda maior na sua vida, leia de novo, tá bom? Leia o inteiro. Eu não posso, não dá tempo para eu ler inteiro. Vai ler inteiro, né? Segunda-feira eu falei com uma pessoa que disse que ela conseguiu, ela falou assim: olha, eu só consegui passar o ano passado, eu só consegui sobreviver pela leitura da palavra. Eu li a palavra todo dia, porque ela é alimento, ela é luz, ela tem poder. Então, meu irmão, valoriza isso. A partir daqui tem uma revelação para o teu coração. Quem acredita que Deus pode mudar a fala da minha boca? Pode. Deus, eu ia falar um negócio, Deus, a palavra é dele, a revelação é dele. Quem supre as necessidades não é o pastor. Eu não faço ideia, gente. Eu fico trancado na minha sala. Não vou na casa de ninguém, não frequento a casa dos outros, não sei o que os outros passam. Aí vamos buscar na palavra, na palavra. Então, por favor, faz essa leitura, tá bom? Sempre faz essa leitura. Deus quer falar com você. Gênesis 21, 17. Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu. Isaías 57, versículo 18. Eu vi os seus caminhos. Estou lendo agora numa outra versão, que é a Nova Versão Internacional. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Eu vi os seus caminhos. Eu vi os seus caminhos. Tá bom?
Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, agora mesmo eu falei que a revelação, ela tem origem naquilo que o Senhor deixou para cada um de nós, dizendo que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é habilitada para nos ensinar, para nos corrigir. Agora todos nós, ó Deus, nos submetemos à palavra da verdade. Fala conosco, nos acrescenta em sabedoria, nos dá mesmo, Senhor, da tua revelação, naquilo que o Senhor se particulariza aqui. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada alma, o Senhor conhece aqui, o Senhor sabe nomes, o Senhor sabe momentos, intenções, motivações, o Senhor sabe pensamentos, daquilo que estão planejando fazer, o Senhor sabe. Por isso, ó Deus, que a tua palavra agora seja uma luz para tudo isso na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Deus quer falar com você. Nós estamos vivendo aí, já faz mais de um mês, já algumas situações de catástrofe, algumas situações aí bem tristes, né, em vários lugares, desde os Estados Unidos, alguns estados aqui no Brasil, algumas situações, e eu confesso a você que eu não sei explicar como que uma pessoa que perdeu tudo, não é assim, perdeu não é um carro que você bate, não é você ver sua casa virar um entulho, tudo dentro. Eu vi uma cena de um homem sentado, ele sentou, não vi o que ele sentou, o que era, colocou os pés assim para cima, e ele fez um buraco na casa dele para que a água passasse, e passava um rio dentro da casa dele, e ele sentado com os pés para cima, e vendo tudo se perder, tudo, os móveis, né? Eu vi um homem que tinha na mesma cidade um supermercado e uma farmácia, e ele foi ao supermercado, estava tudo boiando, aí ele saiu, foi na farmácia, tudo boiando, a água tomou conta de tudo, né? Então eu não consigo explicar, um negócio assim, difícil de falar, como que uma pessoa que perde tudo, consegue ter esperança, quando que muitos de nós nunca passou por isso, né? Muitos de nós nunca teve não sei como definir isso, e perde a esperança por eu vou chamar, eu peço que você me compreenda, não estou diminuindo o problema de ninguém, mas diante de algumas coisas eu vou chamar assim, vou dizer, de algumas vírgulas que acontecem na nossa vida, alguns percalços, algumas coisas que complicam, algumas coisas que são contrárias, o não, algumas coisas que a gente não espera. Eu vi uma reportagem na televisão e eu fiquei olhando para aquela cena, porque a televisão mostrava um barraco, uma casa lá que o morro desceu. E quando o morro desceu, ele desceu e levou a casa, destruiu, engoliu a casa. E aí mostrou um homem no barranco com um pau, não tinha uma pá, não tinha uma enxada, estava com um pau, mexendo no barro, tentando recuperar alguma coisa da casa dele. E aí o repórter faz aquela pergunta, gente, é aquela pergunta que, sem brincadeira, não pode estar perto de uma pessoa dessa, né? Que ele pergunta, ele coloca o microfone e fala assim: qual o seu sentimento diante disso que você está vivendo? O cara fala assim: não, eu estou feliz pra caramba, né? Eu já esperava por isso. E aí aquele homem com um pau, o pé no barro ali, segurando, cutucando ali uma madeirinha, cutucando, tentando achar alguma coisa da casa dele, vira e fala assim, ó: eu vou reconstruir. Eu estou vivo.
Puxa, gente, nós temos tanta coisa e às vezes acha que está morto. A gente acha que morri, né? Acabou. E o cara tudo perdeu e fala assim: foi-se os bens, mas eu estou vivo, eu vou recomeçar, eu vou reconstruir, né? E aí, eu acredito que por causa disso, que é falado, disso que a gente vê, essa esperança na pessoa, sem ter, a gente está olhando e vendo que a pessoa não tem condições nenhuma, mas ela está dizendo: não, mas eu vou dar a volta por cima, porque graças a Deus, a gente perde tudo, mas a saúde, a vida, nós somos vivos. Eu acredito que é isso que faz com que as autoridades, a sociedade, os vizinhos, os parentes se mobilizem. Eu acredito que é isso, que você vê a tragédia e vê que a pessoa não se entrega, que ela não fica lá chorando, não. Você já vê ela pegando os entulhos, já vê ela já tentando salvar alguma coisa e falando: não, a gente não tem problema, a gente vai, mas nós vamos construir, nós vamos recomeçar. Eu acredito também que esse posicionamento de uma pessoa que você perdeu tudo, não tem mais nada, ela vai dormir sem ter lugar, sem ter roupa, sem ter nada. Amanhã ela não tem documento, ela não tem nada. E eu acho que esse posicionamento dela dizer assim: olha, nós estamos vivos, eu acredito que faz com que tudo contribua para esse milagre de reconstrução, de recomeço. Eu acredito que uma pessoa diante de uma tragédia, de uma dor, de uma situação assim, quando ela se posiciona dizendo: não, mas eu acredito, e eu vou continuar. Eu acredito que abre janelas na alma da pessoa, para ela realmente acreditar em milagres, né? E aí, estou falando de algumas crenças pessoais minhas. Eu acredito que isso tudo contribui para que até gente que não ia doar nada, fala: não, eu vou doar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque não é uma pessoa chorando, vou morrer. Não, é alguém dizendo assim: eu perdi tudo, mas eu vou viver, eu vou construir, eu vou recomeçar. Eu acredito que afeta a gente, a ponto de a gente falar: não é possível. E aí um dá um colchão, outro dá um sofá, outro dá ali um negócio, outro dá uma geladeira, outro traz uma cesta, outro traz uma coisa. Mas aonde tem origem isso? Tem na esperança, né? Tema de hoje, vamos lá: o poder da esperança. Essa palavra esperança, gente, olha, é incrível, como que, e agora eu vou trazer para nós que já vimos, já experimentamos, né, o agir de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, nos desesperamos, perdemos a esperança com coisas que a gente não entende ainda. Não, Deus tem planos. A minha esperança são os planos de Deus para a minha vida. A minha esperança é que eu estou vivo, e estando vivo, o salmista, talvez não encontrando palavras melhores, ele fala assim: os mortos não te adoram, mas os vivos te adoram. Eu estou vivo, há uma esperança, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, o poder da esperança. Essa palavra esperança fala da espera, né? Da espera, do aguardo. O dicionário diz que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que espera. A esperança é essa, assim, alguém não tem por que ter esperança se você não está esperando nada. Eu espero dias, fala isso comigo, vamos lá. Eu espero dias melhores.
Amém, irmãos? 2022 será um ano diferente. Eu espero. É um sentimento, é esquisito isso para alguns. Alguns talvez não, mas eu me alimento desse sentimento, esperando algo melhor, né? Ver como possível recomeçar, reconstruir, sair daquela situação, dar a volta por cima. Amanhã é outro dia, aleluia. E aí o que acontece? Eu estou sinalizando para o mundo, natural e espiritual. Eu creio, estou vivo. Eu estou vivo, aleluia. Então, se eu estou vivo, quer dizer o quê? Há planos de Deus ainda, e os planos de Deus não podem ser frustrados, aleluia, né? A esperança é ter expectativa, e é muito incrível isso, como é que pessoas que perderam tudo conseguem ter esperança, e pessoas que não perderam, ou ainda não perderam, ou perdem a esperança, perdem esse poder. É um poder viver como alguém que espera. A igreja neotestamentária, ela era muito forte por causa desse poder da esperança. Quando ela perdeu esse poder da esperança, porque qual que era a esperança da igreja neotestamentária? Qual que era a esperança que alimentava, mobilizava? Qual que era? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele descerá, ele voltará. Aquilo era, as pessoas estavam aguardando o dia, era algo assim que, a ponto das pessoas fazerem coisas extraordinárias, venderem, abençoar, repartir, tentar conseguir o maior número de pessoas também para essa fé, porque ele vai voltar. Então a palavra era, essa esperança era assim: olha, você precisa aceitá-lo, você precisa, porque ele vai voltar. Ele foi apenas preparar um lugar, e quando ele voltar, ele virá para nos buscar, e eu quero que você esteja comigo lá. E uau, aquilo era muito forte, mas passou o tempo passou, ele não veio. Aí, se você já leu o Novo Testamento, agora nós estamos tendo que tratar corações, almas de um povo que perdeu a esperança. Perdeu. E aí perdeu a esperança, perdeu esse poder. E aí caiu completamente, perdeu toda a sua força, porque perdeu a esperança, né? Esses textos que eu li, e agora, se você fez a leitura comigo, eu queria rapidamente passar com você, falam de coisas que nos enchem de esperança, né? Então, o primeiro texto, eu falei assim: tenho visto. Você pode falar para alguém assim: olha, Deus viu tudo o que você passou. Fala aí para alguém, fala assim: Deus viu, aleluia, tudo na vida, tudo que você já passou, os lugares onde você esteve, o que já fizeram, Deus viu. Nosso Deus vê, irmãos, nosso Deus tem olhos e vê. Ele viu, não passou desapercebido, ele viu. O nosso Deus sabe, ele já viu. Êxodo capítulo 2, versículo 25, vai aparecer no telão, preste só atenção na leitura. Deus viu a escravidão dos israelitas, ele viu. Não é algo que você fala assim: mas será que Deus não está vendo? Ele viu. Espera mais um pouquinho, me ajuda aqui, vai, fala. Você falou para a pessoa que Deus viu? Você falou? Então fala para ela assim: espera só mais um pouco. Deus está trabalhando ainda, Deus está fazendo, ele viu. Ele não dorme, não pensa que Deus foi dormir, né? Não pensa que Deus, quando Elias fez aquele desafio com os profetas, não vinha resposta de nenhum lugar. Aí Elias gritava com eles: grita mais alto que o seu Deus pode estar dormindo. Mas o nosso Deus não dorme, não tosqueneja,
Ele viu, ele espera só mais um pouco. Vai descansar na esperança que Deus já viu, meu irmão. Ele já sabe. Ele viu você chorando no quarto. Ele viu você quieto, calado, com medo. Ele viu. E não passou isso. Isso não passa em branco. Ele viu você abatido, abatida. Ele viu. E agora ele se move. Eu vi o meu povo sofrendo. Eu vi. As pessoas ficam tristes e aborrecidas porque o pastor não viu. O pastor não viu. O pessoal da minha igreja, os irmãos não viu. Minha família não viu. Eu sei que isso é muito antigo, eu sei que é antigo mesmo. Eu estou com 52, gente, agora dia 10 de março. Eu tinha que encaixar isso em algum lugar da pregação. Dia 10 de março eu faço 53. Mas tinha um quadro que ele era... É côncavo que fala? Ele era o rosto de Jesus. Quem lembra disso? Não, só eu e a Bernadette. Tá bom, Bernadette. Lembra disso? Eu era criança, Bernadette. E eu tinha um medo daquele quadro, porque onde eu ia ele estava olhando para mim. Às vezes eu fazia até assim, ó. Às vezes... Gente, pensa num quadro que dava medo na gente. Porque eu passava às vezes correndo para ver se estava. E quando eu chegava do outro lado ele estava olhando para mim. Não é possível. Eita. Gente, pensa numa coisa que você, né? Então, o nosso Deus, Ele vê. Você pode dizer um amém? O Senhor viu. Essa é a minha esperança. Ninguém viu. Ninguém viu. Eu não tenho nem como me defender, mas Deus viu. Ele não está desatento. Os olhos dele passam sobre a terra. Passou lá em casa, ele viu. Deus olhou para mim, lá do alto céu, de lá eu sou como um gafanhoto. Eu sou como algo muito pequeno, mas ele me viu, né? Aí eu continuei o texto dizendo, Deus ouviu. Deus ouviu. O nosso Deus ouve. Olha o texto que eu vou ler para você. 1 Samuel 1, 12 e 13. Fala assim, Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Gente, vocês estão com frio? Sim? É engraçado, quem está do lado de cá está com frio, quem está do lado de cá não está com frio. Sim, eu estou vendo que vocês estão numa correria aí. Ok. Renan, por favor, aquele lá. Ana estava orando em silêncio. Já viu isso? Ana estava orando, hein? Só quem frequentou a igreja tradicional sabe o que é isso. Vamos ter agora um minuto de oração silenciosa. Nossa, gente, todo mundo baixava a cabeça. Eu era criança, eu ficava olhando lá para ver se ninguém tinha morrido, assim. Que todo mundo ficava um silêncio, cara. Aquilo ninguém falava nada, sabe? Até que alguém falava, amém. Aí eu até pensava que era Deus, né? Amém. Aí a gente, nossa, era um silêncio, cara. Vamos ter agora um momento de oração silenciosa. Isso não tem igreja pentecostal. Você não consegue fazer um pentecostal ficar um minuto de silêncio. Parece jogo de estádio. Um minuto de silêncio. Ele não consegue, ele vai dar um glória, né? Mas Ana fez algo. Preste atenção aqui, ó. Que um homem, um ser humano,
O mundo natural não capta, não ouve. Mas preste atenção, o mundo espiritual ouve, irmãos. Deus ouve. Eu vou falar a você, tem uma oração que você nem sabe que é oração. Você nem sabe, mas Deus ouve. É aquela que você fala assim, você está andando e você recebeu uma notícia, ou quando você fala assim, ó, Deus me ajuda. Quem já falou isso? Eu estava estudando hoje, sabe o que Deus falou no meu coração? Me encheu, eu ouvi isso. Foi uma oração. Deus me ajuda. Deus me livra. Né? Quer ver outra oração que você nem imagina que você... Alguém já falou numa situação, você falou assim, meu Deus. Quem já falou isso? Meu Deus, gente. É como se na hora... Eli não entendeu nada, porque ela orou, ficou ali, nada, não saiu amém, não falou aleluia, não saía, e falou, mas gente, o que é isso? Que oração que é essa? Né? Não tem um script da oração que a gente faz. Essa mulher está aqui, fala, mas não sei o que ela está falando, só pode estar bêbada. Porém, ela volta lá depois de 1 ano. E ele está lá, ela volta. Aliás, não é depois de 1 ano, né? Porque foi depois que ele desmamou. Então não é 1 ano. E ela volta e falando assim, por esse menino orava eu. Deus ouviu a minha oração. Então a esperança é essa, Deus ouve. Tá bom? Só fala isso para alguém assim, pode ficar tranquilo que Deus ouve. Vamos lá? Vi os seus caminhos, está no texto que eu li, vi os seus caminhos. A melhor definição para essa palavra, para que eu pudesse traduzir para você, vi os seus caminhos, é aquele texto, é um texto, Pegadas na Areia, que ele diz que nas horas mais difíceis eu não entendi, porque eram 2 pegadas, e a resposta foi, porque nas horas mais difíceis da sua vida, eu te carreguei, as pegadas eram minhas. Eu vi o que você passou. Eu estava lá, eu vi onde foi, os caminhos, eu estava presente. O salmista, no Salmo 139, tentando falar sobre isso, ele fala assim, é inexplicável. Há versões que falam assim, é assombroso para mim. Porque se eu subo, ele está lá. E se eu desço, ele está lá. E ele me cerca. Ele fala isso. Isso para mim é maravilhoso. Como é que Deus é assim? Essa onipresença dele, Deus está dizendo assim, eu vi os seus caminhos. Você não estava sozinho. Aí o salmista, no Salmo 23, no versículo 4, fala assim, ainda que eu ande por um vale, né, de escuro, de sombra e de morte, ainda que eu ande num vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Você pode dizer um amém? Tema de hoje, o poder da esperança. E aí o poder que tem a esperança, que provoca, é a possibilidade, né? Então esse poder, ele tem força para produzir possibilidades. A esperança, o poder dela é abrir possibilidades. Quem tem esperança, espera. Ele está abrindo possibilidades. Quem não tem esperança, não espera nada, fecha. Essa palavra poder é ser capaz, estar em condição, né? Ter tranquilidade, ter autoridade, ter capacidade, ter oportunidade, ter domínio, ter controle. Então o poder da esperança, olhe para mim aqui, olha, produz em você controle. Uma pessoa que é esperançosa diante de uma situação que qualquer outro se desesperaria, ficaria totalmente sem chão, perdido,
Essa pessoa que tem esperança, ela tem o quê? Controle. Ela consegue se controlar diante da situação. Por isso que você vê até mesmo pessoas que têm uma fé em Deus, que já está na igreja há muito tempo, tal, no momento em que ela perde a esperança, ela fala loucura. Ela fala coisas que não deveria falar nunca. Mas é porque ela perdeu o controle. Ela não está entendendo que a esperança dá esse poder, esse domínio sobre a situação. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja Deus. Então traz um controle sobre aquilo, porque eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo, então quer dizer que Deus ainda vai fazer algo, tá bom? Vamos lá. O que acontece quando perdemos a esperança? É rápido, gente, é só para reafirmar aqui algumas coisas aqui que são importantes. E olha só, para nós isso aqui é problema, porque é necessário que quem se aproxima de Deus, tenha isso. Entendeu? O justo, ele se porta dessa maneira, o modo de vida dele, o justo viverá da fé. Então o justo o cristão, quem está em Cristo, tem que esperar. Deus requer isso. Então Deus chega para um cego e o que você espera? Não é um repórter perguntando qual o seu sentimento diante disso. Não é um repórter. Deus não é repórter. Deus está perguntando: que queres que eu te faça? E a Bíblia diz: Ele satisfará os desejos do seu coração. Então uma palavra que não pode estar na nossa boca é morte. Não pode. Eu quero viver. Eu viver. Mas eu sei, mas eu quero viver, porque eu sei que Deus é poderoso. Ele pode me restituir, Ele pode me dar até melhor. Deus pode. Ele pode me tirar daqui. Ele pode fazer algo, Deus pode. Quem pode dizer amém? Então, para nós o que eu vou falar aqui é sério, a gente não pode se dar a isso. Então, o que acontece? Acontece que a pessoa, ela perde essa espera. Você não imagina, eu estou aqui pregando, quantas pessoas vêm a um salão como esse e já não esperam mais nada, tem nenhuma espera. Imagina eu pedir aqui para a Gilza, toda hora eu falo da Gilza ali, pedir para a Gilza e para a Sandra, elas vão ficar ali naquela porta ali, um caderno na mão, e todo mundo que passar ali vai ter que responder: você veio por quê? O que você está esperando hoje do culto? Imagina você chegando aqui nervoso, igual você chegou, meio apressado, meio agitado, ou meio caladinho, e aí tem uma pessoa falando assim: por favor, fala para mim, o que você espera do culto hoje? Eu espero nada, já não ia nem vir hoje. Só vim porque a mulher que falou, o marido que falou, nem ia vir hoje com sono, cansado. Nem ia vir, eu já sabia que era o pastor Vanderlei mesmo que ia pregar. Esperar. Imagina, eu estou brincando, mas é verdade. Agora imagina alguém dizendo assim: eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer. Deus pode fazer até mais do que eu estou pensando, até mais do que eu estou pedindo. O meu Deus pode. Deus pode. No Salmo 5, versículo 3, o salmista fala assim: de manhã, olha a esperança, gente, de manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Aleluia. Olha que devocional, que devocional, pela mãe. Que você vai, porque você agora, não, agora cedo, porque eu vou esperar em Deus, o meu dia, minha vida, e Ele ouve a minha voz, Ele ouve. Eu vou falar com Deus e eu vou esperar nele a resposta. Eu vou esperar. E aí, olha aqui para mim, só rapidinho aqui. Vamos fazer uma avaliação bem rápida aqui. Bem rápida aqui. Então, eu sei que não dá, mas uma avaliação bem rápida aqui. Por favor, pelo menos 3 coisinhas assim na sua mente que você está esperando em Deus. Está vendo? Eu peguei você de surpresa numa casa de milagre. Como é que pode?
Você agora começa a pensar, nossa, é mesmo, né? O que será que eu... Deixa eu pensar aqui. Não, tinha que estar tomando teu coração. Porque Deus ouviu, Deus viu, Deus estava com você o tempo todo. Senhor, eu creio nisso. Sabe, irmãos, nós somos fracos disso. Nós somos muito fracos disso, sem nenhuma espera, sem nenhum anseio, uma expectativa de Deus olhar o seu coração e ver você adorando, meditando na palavra, e teu coração está lá, sabe? Tem meus desejos, minhas coisas, de ver meus filhos aqui. Senhor, o que eu quero é isso. Senhor, encontre isso no meu coração, ver meus filhos aqui, ver o marido, a esposa, ver, Senhor, eu preciso voltar para casa e chegar lá, está tudo diferente. Quem crê nisso? Aí chega lá, você vai ver, Deus já mandou um anjo. Vamos rápido, vamos lá. Segunda coisa, né? O problema de perder a esperança é o desespero. Essa é uma palavra que a gente precisava estudar muito. É o desespero. No Salmo 143, versículo 4, ele fala assim: por isso estou quase desistindo. Quase mesmo, eu já pensei nisso, ele está dizendo, estou quase desistindo. E o desespero despedaça meu coração, acaba comigo. Porque eu perdi a esperança, então eu estou, de verdade mesmo, eu estou desistindo. Porque o desespero tomou conta agora. Eu não consigo pensar, não consigo raciocinar, eu não consigo mais sentar, eu não consigo falar direito, eu não consigo ter alvo, objetivo, lutar. A repórter chega, põe o microfone na cara do cara ali, no meio da perda, da lama, e pergunta para ele qual o seu sentimento. A gente assistindo aqui fala, ele vai falar um palavrão para ela, vai xingar ela agora, né? A gente aqui do outro lado fala, nossa, esse cara vai ofender. Mas aí você vê, é uma esperança, e ele aproveita e ele fala, sem aquele, às vezes chorando, ele fala, mas eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Fale comigo assim, Deus é bom em todo tempo. Não fica desesperado, Deus é bom, Deus é bom, Deus está cuidando, Deus está fazendo algo. Eu vou continuar esperando em Deus. Vamos lá, gente, estou passando rápido aqui, vamos lá. Outra coisa é perder a força, perde força, totalmente. Perdeu a esperança, perde a força. A igreja tinha força, muita força. A igreja ela era muito forte, em meio à perseguição. Hoje nem perseguição nós temos direito, mas era uma perseguição muito forte mesmo, né? E a igreja tinha força. Não sei se você já leu, mas a igreja, quando ela está debaixo de ameaças de morte, ameaça de morte, a perseguição não era uma perseguição, não, era de morte, ameaça de morte. Se era morte, essa igreja foge. Só que ao fugir, ela continua pregando o evangelho. Não era desespero. Sabe gente que está correndo, mas encontra alguém no caminho, fala, já que eu encontrei você, me dá um minuto de sua atenção. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo morreu por você, Ele pode te salvar, Ele pode te curar. Batizava a pessoa, vamos embora. Não era desespero, né? E o que a gente vive hoje muitas vezes é um desespero, porque a pessoa perdeu a esperança, né? E aí a pessoa perde a força. A igreja tinha força. Provérbios 13, 12, na Almeida Revista e Corrigida, fala assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Ela pediu, não veio, pediu, não veio, pediu, não veio. Mudou de igreja, pediu, não veio, pediu, não veio. Fez campanha na outra igreja, pediu, não veio, pediu, não veio. Aí levou o sal para a igreja, pediu, não veio. Levou a rosa para a igreja, não veio. Comprou o sabonete, não veio. Comprou a meia, não veio. Comprou o martelo, não veio. Fez o que fez, deu, em vez de dar 10%, deu 11%, e não veio. E ela enfraqueceu, ficou desanimada. Eu falava com uma pessoa essa semana, hoje que você tem na igreja, hoje são muitos combatentes feridos, não tem força mais, muita gente,
Aqui na Carisma a gente recebe muita gente que fala assim: posso frequentar aqui? Eu falei: pode, mas eu posso ficar quieto no canto? Hoje, falando com um amigo que assistiu a pregação pelo YouTube, deve estar assistindo agora, falando da pregação de domingo, que ele assistiu pelo YouTube, ele falou: eu sou assim, eu quero ficar só quieto, não quero. Muita gente perdeu a força, né? Muita gente que, por quê? Porque perdeu aquela esperança, aquela expectativa. O que vier veio, o que acontecer aconteceu, né? Então ela não tem alvos, não tem metas em Deus. Eu vou pedir favor para você, fala para alguém assim: em Deus tudo é possível. Vou terminar, tá? Vamos lá? Então, qual é o poder da esperança? Qual que é esse poder aí da esperança? A capacidade de lutar. Uma pessoa que não tem esperança, ela não tem capacidade de lutar. Não tem. Em Belo Horizonte, uma mulher, sua filha desapareceu. E pensa numa leoa. Essa mulher percorreu Belo Horizonte, mobilizou gente, espalhou fotos para tudo quanto é lugar procurando a filha, né? A filha foi encontrada morta. Só que a polícia, quando foi na casa dela, a mulher estava assim, né? Aí chegou e falou: olha, sua filha foi encontrada. Nossa, ela, uau, vamos. E ninguém teve coragem de falar para ela: olha, ela foi encontrada morta. Ninguém teve coragem. E aí levaram ela assim, e estava lá todo mundo, né? Perícia, tudo, IML. E aí quando ela desce do carro, que ela vê o corpo de longe, ela caiu, ela apagou. Ela só voltou depois que a filha já tinha sido enterrada. O apagão foi tão forte, ela apagou. Ela só voltou depois, já tinha passado o dia, ela voltou. A esperança, ela faz com que você não perca esse chão. Ela tem essa força de você lutar. Às vezes é aquelas pontinhas de madeira quebrando, mas você continua andando em cima dela. Você não fica sem chão. Às vezes é na água, e você anda na água. Se é sobre ou se Deus vai abrir, eu não sei, mas você entra na água. Você continua andando, você continua lutando, você tem essa força. Aliás, você tem força que não se explica. Porque você luta com coisas maiores que você, com coisas que em outra situação você fugiria mesmo, mas a esperança te faz enfrentar gigantes. Quem pode dizer amém? Gigantes, leões, ursos, situações de você ouvir o médico falar, mas você dizer: não, mas Deus. Você continua lutando, essa esperança dá essa força de luta. Você é revestido do alto. Não é humano isso, não é. Isso é Deus, é Deus. E a nossa esperança está em Deus, né? Jó 14, 7 a 10, é um texto muito conhecido, mas muito bonito. Fala para uma árvore, o comportamento dela, né? Para uma árvore, a esperança, se for cortada, jogada, né? Se for cortada, ela brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água, ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Em algumas traduções diz: para a árvore é a esperança, mas o homem, quando se entrega, quando perde as forças,
Na construtora nós usávamos uma expressão de não deixar a vaca deitar. Não deixa a vaca deitar, vamos embora. Porque depois que... Aí para pôr de pé, para fazer, é difícil demais. Quando a pessoa desanima, quando ela entrega, né? Nós tivemos essa experiência na minha família, né? Porque eu fui dormir com meu padrasto no hospital. Eu dormi com ele lá. E de noite eu falava com as enfermeiras, com as supervisoras. Não tem nada. Só que ele fechou o olho e foi embora. Se despediu dos filhos, tudo. Fechou o olho e foi mesmo. Não voltou mais. Mas ele não tinha mais nada. Mas falou, não tem nada. O exame dele está tudo bem. Mas realmente ele vai. E foi mesmo, né? Foi em paz. Mas quando você tem esperança, você tem capacidade de luta. Outra coisa é a capacidade de se levantar. Olha só, você pode ter passado por alguma situação recente ou já faz tempo, que realmente foi um baque, foi paulada, não foi brincadeira. Mas se a esperança é chama no seu coração, é entendimento na sua alma, você consegue se levantar das cinzas, uma nova estratégia, não sei como, mas você consegue. A esperança, ela tem esse poder de fazer uma pessoa se levantar. Quem já perdeu, que não deu certo, não deu, para mim não deu, eu não consegui, eu errei, ou eu perdi, ou tiraram. Deixa eu fazer olha aqui para mim, vocês estão entendendo que eu não estou falando só para vocês? Você tem que ter esse conhecimento a ponto de falar para outros, porque as pessoas perderam tudo, e não tem ninguém que vá dizer a elas, a esperança em Cristo te faz levantar. Só que a igreja não tem essa pregação, porque nem ela está vivendo isso. Ela não tem essa força. Nós pais não sabemos lidar com os nossos filhos, estão perdendo força, não conseguem levantar. Então, sabe, uma situação, uma perda de um namoro, não sei o quê, tudo já, vamos embora, ei, vamos lá. E aí planta a esperança, ministra a esperança, né? Então a igreja está perdendo uma força porque ela não tem. Então se ela não tem, então ela não vai pregar o que ela não tem, né? Então essa capacidade, Romanos 12:12 diz assim, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Fala para alguém do seu lado assim, aguenta firme. Fala de novo, vai, aguenta firme. O maior sinal de que você está vivo é que a luta ainda não terminou. Amém? O maior sinal de que você está vivo é que a luta ainda não terminou. Então não joga a toalha. Não joga a toalha. Salmo 42:11 diz assim. Aliás, esse salmo é muito bonito, tá? O versículo 5 e o versículo 11 são iguais. Por que estou assim tão triste, né? Por que estou tão triste? Por quê? Em outra tradução fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim, né? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por último, gente, vamos lá. Poder da esperança, vamos lá. 3, a capacidade de resistir, de não retroceder, de continuar. Vamos embora. Jó 6:11 fala, onde estão as minhas forças para resistir? Não sei se você já leu o livro de Jó, não sei quem já leu, mas no livro de Jó ele fala assim, eu era a esperança para o aflito. Ele fala assim, eu era a esperança para o desanimado, para o aflito. E agora está dizendo aqui, onde estão minhas forças para resistir? Por que viver?
se não há esperança. Desistir. Então, o poder da esperança provoca essa capacidade de resistir, de perseverar, né, de não retroceder, de seguir em frente. E ele está dizendo isso. Eu perdi isso. Quando eu perdi a esperança, eu perdi isso. Quando acontece, ele ainda está debaixo desse poder. Então ele enfrenta a mulher dele, enfrenta pessoas, ele dizendo: gente, está bom, Deus deu, tirou, gente, o que vocês querem? Aí vem outra, ele falou: gente, eu nasci nu, eu vou voltar sem nada. Louvado seja Deus. Mas depois que ele perde a esperança, ele falou: eu não tenho mais força para resistir, para continuar. Tanto que, se você fizer a leitura, ele vai falar várias vezes: por que Deus não me mata logo? Meu pedido é que ele tirasse a minha vida. Por quê? Porque a esperança, o poder da esperança, produz a capacidade da resiliência, de continuar. Eu vou, mais uma vez eu vou, eu esperarei no Senhor. Mais outra vez eu digo: eu esperarei no Senhor. Gente, esse livro é muito bom. Charles Swindoll, O Poder da Esperança. Muito bom. E ele fala aqui nesse livro aqui: a esperança é mais forte que o sofrimento. E ele fala assim: não importa a jornada, importa que estamos indo para casa. Não importa a jornada, importa que estamos indo para casa. E um dia vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Se você já leu, diz que lá não haverá mais choro nem lágrima. Não haverá mais tristeza nem pranto. Não haverá mais. Então, de fato mesmo, não importa a jornada, importa o que nos espera. Estamos indo para casa. Amém, gente? Fica de pé. Aleluia.